Calcutá estava muito quente logo que chegamos. Já havíamos visitado o famoso templo de Kali em Dagmeshwar na tarde do segundo dia, mas o calor era tão intenso que comentei com meu amigo: com esse calor dificilmente sentirei alguma boa vibração. Parece que a mãe Kali me ouviu, porque na mesma noite caiu uma chuva refrescante que durou a noite toda e o dia inteiro, e pudemos, mesmo debaixo de chuva, uma chuva fina e abençoada, visitar o templo sagrado e sentir as suas poderosas vibrações tão intensas que às vezes nos víamos de joelhos, como os indianos, em adoração. O templo de Kali foi fundado por Rani Hashimoni após uma visão da Mãe Divina como Kali. Foi uma santa mulher, um pilar de força em pleno século XIX na Índia. Após a morte de seu marido, homem rico, Rani tomou as rédeas dos negócios da família com a ajuda de seu genro, mostrando grande habilidade em lidar com assuntos seculares, apesar de em seu íntimo haver o grande anseio por Deus. Ela apadrinhou Sri Ramakrishna Paramhansa como o guardião do templo de Dagmeshwar. Nesse mesmo templo, décadas depois, Paramahansa Yogananda costumava meditar, como lemos em sua autobiografia de um yogi, e ali teve visões da Mãe Divina em êxtase. Seu irmão mais novo, Sananda Lal Ghosh, relata um incidente ocorrido naquela época em seu livro Meja. Ele, Yogananda e outros amigos costumavam meditar floresta adentro. Essa floresta já não existe ali. Em uma tarde, como Mukunda, Yogananda demorou muito para voltar. Sananda e os amigos entraram na mata, gritando por Mukunda, o nome de nascimento de Yogananda, que é um dos nomes de Krishna. O dia começou a escurecer e a preocupação somente aumentava. Em determinado momento, avistaram Mukunda debaixo de uma árvore, mas em seu colo havia uma serpente enrolada e outra em seu pescoço. Havia uma luminosidade no corpo do mestre. Sananda, apavorado, gritou: "Mukunda!" Calmamente, saindo de seu êxtase, Mukunda Lal Ghosh, ou Yogananda, bateu palmas e as serpentes se desenrolaram e foram embora sem lhe fazer qualquer mal. Mais tarde, questionado por Sananda sobre aquele episódio, o mestre apenas acenou como se não fosse nada, que não desse atenção àquilo. Já no Evangelho de Ramakrishna, lemos o seguinte relato de suas experiências, narradas pelo mestre M. A primeira visão de Kali. Logo que Ramakrishna descobriu que estranha deusa havia escolhido para servir, gradualmente tornou-se enredado pela teia de sua presença, que tudo permeia. Para o ignorante, ela é sem dúvida a imagem de destruição, mas ele encontrou nela a mãe benigna e generosa. Seu pescoço está envolvido por uma guirlanda de cabeças e sua cintura por um cinturão de braços humanos, e duas de suas mãos seguram armas mortais. Seu olhar lança uma faísca de fogo, mas, estranhamente, Ramakrishna sentiu em seu alento o toque suave de amor terno e viu nela a semente da imortalidade. Ela está de pé sobre o peito de seu consorte, o Senhor Shiva. É porque ela é Shakti, o poder inseparável do Absoluto. É cercada por chacais e outras criaturas terríveis, frequentadores dos crematórios. Mas a realidade suprema não está acima da santidade e da iniquidade? Parece cambalear sob a magia do vinho,
Mas quem teria criado este mundo louco, a não ser sob a influência da embriaguez divina? Ela é o símbolo mais alto de todas as forças da natureza, a síntese de suas contradições, o divino supremo na forma de mulher. Agora, ela tornou-se para Sri Ramakrishna a única realidade, e o mundo tornou-se uma sombra sem substância. Em sua adoração, ele despejou toda a sua alma. Para ele, ela tornou-se o portal transparente para o santuário da realidade inefável. O culto no templo intensificou a ânsia de Sri Ramakrishna de ter a visão viva da Mãe do Universo. Empregou tempo em meditação, o tempo não empregado no serviço do templo, e por isso escolheu um lugar extremamente solitário. Ao norte dos templos havia uma floresta densa, cheia de arbustos e plantas espinhosas. Utilizada anteriormente como cemitério, era evitada pelas pessoas mesmo durante o dia, com medo dos espíritos. Ali, Sri Ramakrishna começou a passar a noite toda em meditação, voltando só de manhã com os olhos inchados, como se tivesse chorado muito. Enquanto meditava, tirava as roupas e o cordão de Brahmin. Explicando esta estranha conduta, uma vez disse a Hridai: "Você não sabe que quando uma pessoa pensa em Deus, deve se libertar de todos os laços? Desde o nosso nascimento, temos 8 grilhões: ódio, vergonha, linhagem, orgulho de boa conduta, medo, dissimulação, casta e tribulações. O cordão sagrado lembra-me de que sou um Brahmin e, portanto, superior a todos. Ao chamar a mãe, uma pessoa tem que pôr de lado todas essas ideias." Hridai pensou que seu tio ficara louco. Como o amor por Deus aprofundou-se, começou a se esquecer ou a deixar de lado as formalidades do culto. Sentado diante da estátua, passava horas entoando canções devocionais de grandes devotos da mãe, como Kamala Canta e Ram Prasad. Essas canções rapsódicas, descrevendo a visão direta de Deus, apenas intensificaram o anseio de Ramakrishna. Ele sentiu a angústia de uma criança separada da mãe. Às vezes, em agonia, esfregava o rosto contra o chão e chorava tão amargamente que as pessoas, pensando que ele havia perdido sua mãe terrena, simpatizavam com seu sofrimento. Às vezes, nos momentos de ceticismo, chorava: "És tu real, mãe? Ou tudo isso é ficção, mera poesia sem qualquer realidade? Se tu existes, por que não te vejo? É a religião uma mera fantasia e tu és apenas uma ficção da imaginação do homem?" Às vezes, sentava-se no tapete de meditação durante 2 horas, como um objeto inerte. Começou a se comportar de maneira anormal, na maioria das vezes inconsciente do mundo. Quase desistiu de comer e o sono também o abandonou. Não teve, porém, de esperar muito tempo. Assim descreveu sua primeira visão da mãe: "Senti como se meu coração tivesse sido torcido como uma toalha úmida. Fui tomado de um grande desassossego e medo de que não seria de meu destino realizá-la nesta vida. Não podia suportar mais a separação dela. A vida pareceu-me sem valor para ser vivida. Subitamente, meu olhar caiu na espada que estava no templo da mãe. Estava determinado a pôr um fim em minha vida, quando pulei como um louco e a apanhei-a. Subitamente, a mãe abençoada revelou-se. Os edifícios,
com suas diversas partes, o templo e tudo o mais, desapareceu de minha vista, não deixando qualquer traço, e em seu lugar vi um oceano de consciência sem limite, infinito, brilhante. Até onde os olhos podiam ver, as grandes vagas brilhantes empurravam-me de todos os lados com um barulho terrível para me engolir. Estava arquejando, fui tomado pela investida e perdi a consciência. O que estava acontecendo no mundo exterior eu não sabia, mas dentro de mim havia uma corrente firme de forte felicidade, completamente nova, e senti a presença da Mãe Divina. Em seus lábios, ao voltar à consciência do mundo, estava a palavra Mãe. Ok. Pessoal que vai animado aqui, ó. Ele viu. O Panchavati é um pequeno bosque onde se praticam disciplinas espirituais. O Panchavati do Jardim de Dakshineshwar foi plantado por Sri Ramakrishna e Hridai. Panchavati quer dizer 5 árvores, árvores sagradas plantadas nesse local. São elas a Asvata ou Pipal, o Baniano, um Bel, uma Amalaki e uma Ashoka, plantadas em círculo de acordo com as indicações das Escrituras, tendo ao centro um altar. Enquanto gravávamos, a chuva fina caía e refrescava o ambiente. As chuvas são comuns na Índia e são consideradas uma bênção divina. Por causa das chuvas e das monções, a terra indiana é a mais fértil do mundo. Qualquer coisa que for jogado nesse solo sagrado nasce. O lótus possui um significado místico especial. Apesar de sua beleza, ele nasce do lodo. É como a alma, que é imaculada, sempre pura, apesar de estar no mundo. Voltamos para o ashram de Tuk-Tuk, uma espécie de moto com capacidade para levar de 2 a 3 ou mais passageiros. Voltamos pelas ruas de Calcutá, observando as casas, o comércio, as pessoas, um povo pacífico, um povo feliz. A Índia já foi a nação mais próspera do mundo. Os antigos chineses a chamavam de um mundo ocidental.
Tanto Cristóvão Colombo quanto Pedro Álvares Cabral, quando descobriram respectivamente a América e o Brasil, estavam em verdade indo para a Índia, em busca das riquezas dessa nação. A colonização inglesa saqueou grande parte da riqueza dos indianos. Não fosse Mahatma Gandhi, um pequeno homem franzino, um gigante espiritual, a Índia seria ainda hoje colônia da Inglaterra. Em 31 de dezembro de 1600, a rainha Isabel I da Inglaterra outorgou uma carta real à Companhia Britânica das Índias Orientais para comerciar com o Oriente. Os primeiros navios da companhia chegaram à Índia em 1608, aportando em Surat, no que hoje é Gujarat. 4 anos mais tarde, comerciantes ingleses derrotaram os portugueses numa batalha naval e com isso ganharam a simpatia do imperador mogol Jahangir. Em 1615, o rei Jaime I enviou um embaixador à corte mogol, negociando-se então um tratado de comércio pelo qual a companhia poderia erguer postos comerciais na Índia em troca de bens europeus. A companhia comerciava itens como algodão, seda, salitre, índigo e chá. Em meados do século XVII, a companhia havia estabelecido postos comerciais nas principais cidades indianas, como Bombaim, Calcutá e Madras, ademais da primeira feitoria em Surat, erguida em 1612. Em 1670, o rei Carlos II outorgou à companhia o direito de adquirir território, formar um exército, cunhar moeda e exercer jurisdição em áreas sob seu controle. No final do século XVII, a companhia havia se tornado um país dentro do subcontinente indiano, com considerável poder militar, e administrava 3 presidências, administrações coloniais regionais. Os britânicos estabeleceram uma base territorial no subcontinente pela primeira vez, quando tropas financiadas pela companhia derrotaram o nababo bengalês Siraj ud Dowlah na Batalha de Plassey, em 1757. As riquezas bengalesas foram expropriadas, o comércio local foi monopolizado pela companhia e a Bengala tornou-se um protetorado sob controle direto britânico. A fome de 1769 a 1773, causada pela exigência de que os fazendeiros e artesãos bengaleses trabalhassem por remuneração irrisória, matou 10 milhões de pessoas. Outra catástrofe ocorreu quase um século depois que o Reino Unido estendeu o seu controle sobre o subcontinente, quando 40 milhões de indianos morreram de fome em meio ao colapso da indústria local. Não fosse Mahatma Gandhi, uma grande luz que surgiu no século XX, a Índia seria, ainda hoje, colônia da Inglaterra. Last season we got flood. Not in this area, but some of areas have been flooded. A lot of people died.